Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Memórias do Poder Legislativo. Tem gente que é tipo biblioteca ambulante, sabe? Porque acompanhou momentos históricos de perto, porque investigou, descobriu informação onde ninguém tinha atentado antes, porque ficou perto do poder e denunciou que estava errado. É difícil entrevistar esse homem, viu? Ele tem 60 anos de jornalismo, um pioneiro no rádio e na televisão. Saulo Gomes começou trabalhando no circo, em números de pirofagia, e continua brincando com fogo até hoje, procurando histórias que muita gente tenta esconder. O primeiro jornalista caçado pela ditadura militar, o primeiro jornalista que entrevistou Chico Xavier na TV. Ainda bem que a gente tem uma hora para essa conversa boa. Muito obrigada pela sua presença aqui no Memórias. É uma honra te entrevistar. E é difícil mesmo. Difícil é agradecer tanta gentileza sua, dos companheiros da casa. As poucas horas que aqui estou aguardando esse momento, revi meus companheiros de jornada, especialmente de 89, ano histórico aqui na Assembleia Legislativa do Estado, né? E sempre agradecido a lembrança que tem do meu nome, do meu trabalho, mas de verdade, Viviane, eu brinco até dizendo o seguinte: com a minha idade, estou próximo já dos meus 90 anos de idade, caminhando já para os 88, né? Eu costumo dizer que depois de velho a gente vira contador de história. Eu vivi realmente momentos históricos desde o governo Juscelino, que foi o meu primeiro ano de atividade no jornalismo, né? Em janeiro de 56. Vivi os maiores momentos da política brasileira, os grandes crimes, eu costumo dizer sempre num tom sério, mas brincando um pouquinho também, e com cuidado dou essa informação. Todos os grandes crimes no Brasil, políticos ou chamado crime comum, vocês me encontram nos processos lá no fim da linha, sempre arrolado como testemunha, de acusação ou de defesa, tanto o meu envolvimento. Isso custou caro, mas valeu a pena. Nesses anos todos, eu enfrentei os problemas políticos, primeiro caçado em 64, brasileiro caçado ainda por Castelo Branco, sem nunca ter feito política, né? Ao longo da minha vida, eu respondi a 106 processos em vários estados brasileiros, que veio processo desde general até prefeito de alguma cidade. Em todos eles eu fui absolvido, não porque tenha tido bons advogados, eu os tive, mas porque em cada denúncia que eu fazia, eu ia ao tribunal e entregava a prova. Isto é jornalismo responsável. Mas tudo isso foi um pouquinho da história da nossa vida profissional, mas eu estou às ordens do que você mais queira saber. Não há tempo realmente de contar o que nós fizemos, boa. Pelo menos com dedicação absoluta ao bom jornalismo. Bom, muitos desses fatos, né, que você vivenciou como repórter aconteceram aqui na Assembleia Legislativa. Exatamente. Nessa passagem da Constituinte. Eu queria que você contasse para a gente como é que você veio parar aqui. Olha, quando falo de algumas reportagens minhas, como você há pouco citou Chico Xavier, em cada reportagem, em cada lugar, geralmente eu digo assim, esse foi um momento muito importante, dos mais importantes da minha vida profissional. E sempre termino as minhas entrevistas com as pessoas diversas pelo Brasil lá fora, dizendo o seguinte: eu sou um privilegiado. E fui um privilegiado em 1989, quando o deputado Tonico Ramos, presidente da Assembleia Legislativa, presidente da nossa Constituinte, em 89, me convidou para fazer parte de um extraordinário grupo de jovens, bravos trabalhadores, dedicados trabalhadores, companheiros radialistas, redatores, repórteres, enfim. Conseguiu a presidência através de Tonico Ramos aquele ano e mais os seus demais companheiros de administração da Assembleia Legislativa e as próprias lideranças dos partidos que aqui estavam, conseguiram reunir um grupo muito grande de profissionais que se dedicou de corpo e alma à divulgação desse extraordinário trabalho que foi realizado e que culminou, sem dúvida nenhuma, numa das melhores constituições do Estado de São Paulo. Quem recorrer à história desde 1890 e alguma coisa, 91 parece, vai ver que realmente, de todos os estados brasileiros, a Constituição de São Paulo foi uma das que maior número de avanços trouxe. E olha, aí vem a história do privilégio. Privilégio meu, convidado por um amigo,
convidado por um amigo como Tonico Ramos e demais outros seus companheiros aqui de diretoria. Vim me juntar a essa pleiade de colegas que aqui estavam e realizamos um trabalho magnífico, que até hoje, Viviane, eu vivo assim um videotape dessa Assembleia. Então eu começo a caminhar por aqui e lembro assim, puxa vida, quanta notícia importante aconteceu aqui dentro. Era tanta notícia que até muitos colegas, usando a nossa linguagem jornalística, passaram batidos, porque não havia tempo de documentar esta beleza. De repente, olhava-se um canto dessa Assembleia e parecia que era a aldeia dos índios Carajás, ou dos índios Guarani. Nós tínhamos um grupo de índios defendendo aqui os seus direitos, fazendo o seu lobby, lutando junto às lideranças dos deputados, falando dos seus problemas, que muita gente não sabe que São Paulo tem várias cidades nas proximidades, aqui em Parelheiros, lá próximo de Bauru, eu não lembro bem o nome da cidade, se é Haiti ou coisa parecida, aldeia de índios guaranis, nós temos índios de várias etnias aqui em São Paulo. Então, aí caminhava por esses corredores, nos deparávamos com aqueles índios. Chegava no outro lado, estava lá um grupo de homens cochichando, confabulando, cabalando os seus votos, fazendo a cabeça dos deputados. Eram os delegados de polícia lutando, tentando as suas conquistas, e as conseguiram muito. Aí chegava numa outra sala, guardando o segredo, vinha alguém e dizia assim, vocês não podem estar entrando aqui, ou então não vai comentar. Eram os promotores da justiça nossa, discutindo, lutando também, denunciando que os policiais tinham aquele privilégio, nós também precisamos ter esses, etc. Ou reivindicando coisas que no fim fizeram parte dessa Constituinte. Então, dessa Constituição nossa. Enfim, eu ficaria 2, 3 horas num programa, se houvesse essa oportunidade, para recordar nitidamente cada momento desse, que com os meus colegas nós documentamos e conseguimos mostrar um pouco disso ao Estado de São Paulo, em programas diários de televisão. Talvez, creio até que muitos parlamentares de hoje, brasileiros de São Paulo, de capital do interior, nem saibam que foi um Estado grande como São Paulo, que teve um privilégio, graças ao prestígio da direção da casa naquela época, conseguimos alguns minutos na Voz do Brasil e foi a única transmissão que se fazia aqui de um valor extraordinário. Entre 7 e 8 horas da noite, Viviane, diariamente, o povo que vivia no interior de São Paulo ouvia a transmissão dos trabalhos de discussão, dos debates dos deputados nesta casa, graças a uma transmissão de rádio que nós realizávamos, recebendo naquela época, por empréstimo, alguns minutos da Voz do Brasil. Fora tudo que vocês arquivaram também, né? Esse e guardaram e gravaram gravaram o material, porque vocês estavam diante da história, desse tanto de notícia, tinham noção da importância de documentar isso. Exatamente. São arquivos que a gente usa até hoje. Exato, a gente vê, lembrar dos debates, como posso incorrer, naturalmente iria incorrer algum erro de deixar de citar alguma liderança importante, mas ver os debates em alto nível que ocorreram nesse plenário, né? De documentar aquelas jogadas políticas naturais, né? Entre os deputados para derrubar. Eu lembro que aqui houve um episódio que quase virou um conflito muito grave, quando alguém pensou em boa hora, vou omitir o nome do ex-deputado, que eu acho que é a minha obrigação, quando se pensou em transformar Santo Amaro num município dentro de São Paulo. Foi uma verdadeira guerra aqui dentro. Agora, em contrapartida, dentro daquele panorama da festa, dos índios aqui, dos delegados acolá, de representantes de associações, de funcionários do outro, etc., havia um outro toque dos mais lindos e poéticos que nós podemos ver. O povo de Olambra lutando aqui para, dentro da nova Constituição, ter uma emenda que lhe permitisse transformar Olambra num município. Olha a beleza florida que São Paulo tem hoje aí. Muita gente não sabe que isso nasceu aqui dentro por conta do empenho de pessoas de Olambra, de abnegados que lutaram, que conseguiram mostrar a beleza da sua arte, a beleza da sua música, das suas roupas, enfim, todo aquele colorido, transformaram depois disso num texto que deu a eles a chance de ser o que eles são hoje. Uma próspera cidade de São Paulo nas proximidades de Campinas. Agora, isso é um pouquinho da história.
Saulo, uma das críticas, uma das maiores críticas que a Assembleia Legislativa recebe hoje é não ser a protagonista de muita decisão política importante, é ficar ali no meio da Câmara Municipal, do Congresso Nacional e, de repente, ser desconhecida, ser distante na maioria das pessoas. Isso se perdeu? Nessa época existia um protagonismo maior? Aconteceu alguma mudança nesse período? O que o senhor acha? Eu creio que sim. Pelo menos naquela época, São Paulo ditou, vamos dizer, ditou normas dentro da política brasileira, porque os grandes debates aqui, as grandes ideias, muitas delas que até não foram transformadas em texto na nossa nova Constituição, elas de alguma forma foram aproveitadas com as devidas alterações em outros estados, né? Enfim, hoje realmente os tempos são outros. Eu não poderia ser deselegante ou querer nem há tempo de me aprofundar para querer analisar o ontem ou depois. A política de eu ontem acho que eu ainda sou um hoje. saudosista também nisso. Eu ainda sou a Assembleia de 89, com tanto carinho, tanta e boa lembrança. Mas ela deixou aqui raízes interessantes e ela prosperou e inspirou muitos dos jovens deputados que estão hoje aí. Sei que muitos deles se inspiraram em 89. Quer dizer, o que chamou a atenção quando você entrou aqui hoje foi essa lembrança da democracia aí brotando por todos os cantinhos, né, dessas demandas que chegavam, dos debates e dos resultados. Exatamente. Que estão até hoje. Está aí. Aliás, eu lembro bem que o slogan que foi adotado pela direção da casa naquela época, e lembro exatamente que esse slogan, fechamos a matéria dizendo: São Paulo escreve a maior Constituição de todos os tempos. Nunca esqueceu? Nunca esqueci, lembrei agora. Bom, e aí, essa é uma passagem que está provado que sim. São Paulo escreveu a melhor Constituição de todos os tempos, na minha avaliação. Na sua opinião? E na opinião de quase todos os nossos entrevistados aqui. Essa passagem aqui pela Assembleia também vem depois de uma passagem enorme por Brasília, pela cobertura política muito intensa lá. Ah, sim. Eu tive essa oportunidade de participar, sempre como repórter. 61, eu participei do Porão da Legalidade. Eu dirigi a Rádio Marinque Veiga do Rio de Janeiro, era a segunda emissora em audiência no Rio de Janeiro, só perdia para a Rádio Nacional. O Brizola havia comprado 25% das ações daquela rádio. E naquele ano estava eu lá, começando as minhas atividades, montando o primeiro departamento de jornalismo da Rádio Marinque Veiga a convite do Brizola. Tive o privilégio de ficar 2 dias no Porão da Legalidade, ver aquela festa magnífica de coragem, de brasilidade, enfim, aquela luta de Brizola, com a adesão total do povo do Rio Grande do Sul. Depois, ver que, de repente, chega um comandante do 3º Exército, chamado Machado Lopes, recebe ordem do ministro Denis, ministro da Guerra, para prender Brizola, vai ao palácio e adere ao movimento pela democracia para colocar o presidente presidencial, o presidente João Goulart na presidência, porque era um ato da Constituição. Enfim, ele havia sido, né, eleito constitucionalmente. Enfim, aí volto para o Rio de Janeiro e continuamos todo aquele trabalho. E depois tive outro privilégio, e cobri no dia 7 de setembro de 71 a posse de Tancredo Neves e João Goulart, Tancredo Neves, primeiro presidente. E tal foi, Viane, o meu envolvimento como repórter naquele episódio, que a convite do doutor de Tancredo Neves, eu sou o único repórter que está na foto oficial. Ai, que legal. Ao lado de Jango e do presidente e do primeiro-ministro Tancredo Neves. Ao meu lado está apenas o repórter da Agência Nacional. Enfim, vivi esse período histórico de 61 e depois de 64. Aí, em 64, eu dirigi a Rádio Marinque Veiga. Há poucos dias eu vi liberado, está à disposição no meu site, inclusive, gravações que eu não sabia que haviam sido apreendidas pelo DOPS do Rio de Janeiro no dia 25 de março de 64, eu dentro do Sindicato dos Metalúrgicos do Rio, transmitindo aquele movimento a rebelião dos marinheiros. Eu não sabia que o DOPS já estava onde tudo começou, me gravando dias antes do dia 31, e essa gravação está hoje disponibilizada no meu site. Quem quiser vai assistir pela internet.
Agora, Saulo, como é que começou E depois esse cheguei seu... aqui, em 89. Como é que começou esse interesse pela cobertura política, né? Eu contei aqui na abertura que você trabalhou no circo, né? Foi. Teve um começo assim que não dá para pensar, ele vai ser repórter, ele vai cobrir política como eu sempre quis fazer. Como é que foi? Eu realmente, eu fui 11 anos viajante comercial, de 1945 a 1955. Em 55, a convite de um colega, eu entrei num concurso para a escolha de um repórter para uma equipe de rádio no Rio de Janeiro, Rádio Continental, chamava-se, e havia apenas uma vaga. Objetivamente e rapidamente, para dar uma ideia da importância disso na época. Um repórter chegar na Rádio Continental depois de um concurso com mais de 200 moços, e ganhei em primeiro lugar e por isso tornei-me repórter. 200 candidatos, uma vaga. Para uma vaga. Vestibularzão. Exatamente. Era o mesmo que hoje tirar o jogador de vaza e colocar na seleção brasileira. Tinha esse sentido. E comecei ali porque eu trazia experiência de microfone pelo fato de ter trabalhado um pouco em circo, parque de diversões, anunciava no circo ou no parque de diversões o espetáculo da noite, porque eu fazia isso como um bico, eu era um viajante comercial. Então, nas cidades onde eu ia trabalhar, levando minhas amostras de calçado, tecido, etc., para vender para o comércio, eu, umas horinhas vagas, ia trabalhar no circo ou no parque. Perto do microfone. Então, essa experiência de microfone me ajudou muito. E dentro de mim, me parece que realmente o espírito de repórter. Comecei precisamente no dia 14 de janeiro de 56, e já no segundo dia de trabalho, fui escalado para cobrir férias de um colega na Câmara Federal. E lá fiquei até a mudança da capital em 1960. Então, eu vivi um período de ouro dos grandes debates da lei que instituiu a criação da nova capital em 1956. Depois acompanhei e documentei, tem em meu arquivo, gravações originais no meu arquivo dos grandes debates de 1957, quando o Juscelino tentou processar Carlos Lacerda, líder da UDN, pela leitura de 2 telegramas secretos do Itamaraty, numa sessão da Câmara Federal. Então, o ano de 56 foi rico durante os primeiros meses, com esse grande debate, na grande luta de Juscelino para caçar o Lacerda, o que não conseguiu. O episódio, pode ver na história, terminou na madrugada de 16 de maio de 1957, com Lacerda não caçado como Juscelino queria. Aí vieram outras crises, enfim, muitas e muitas reportagens. Os maiores momentos da grande discussão, dos grandes debates da Câmara Federal de 56 a 60, eu participei intensamente e convivi com os maiores líderes da política brasileira. Aqui de São Paulo, para não falar só do grande líder Carlos Lacerda do Rio de Janeiro, independente das suas posições políticas, etc., nós tínhamos aqui brilhantes nomes, inclusive, como Emílio Carlos, e alguns outros, Roger Ferreira, um jovem desportista que tornou-se um grande líder do antigo PSB, e fiz gente que tinha raízes em São Paulo. São Paulo, inclusive, aliás, do Emílio Carlos, seu irmão foi deputado muitos e muitos anos aqui, que era o deputado Fauzi. Tonka soprou aqui. Exatamente, o deputado Tonka, que é desse tempo, está aqui soprando para mim. Bom, Saulo, vou chamar então um Fauzi Carlos, né? E aí, no próximo bloco, me interessa muito saber essa proximidade, porque dizem tanto que nós, jornalistas, temos que ser isentos em tudo, essa coisa de amizade, de repente, tem que saber até onde vai, e isso é uma coisa que me interessa muito, saber até que ponto se separa ou não se separa. Vamos lá? Daqui a pouquinho, então, a gente volta com mais memórias do Poder Legislativo, não sai daí, até já. De volta com Memórias do Poder Legislativo, que hoje entrevista um dos maiores jornalistas do Brasil, Saulo Gomes, um jornalista que cobriu de perto os principais acontecimentos políticos do Brasil e também do estado de São Paulo. Teve uma participação enorme aqui na Assembleia Legislativa. Bom, Saulo, eu queria saber quando é que o entrevistado vira um amigo? Ele pode virar um amigo? Essa proximidade, ela é saudável? Existe um limite para ela? Existe um limite, lógico, mas ele pode se tornar amigo. Eu, por exemplo, e até hoje, eu ouço muita pergunta assim, se eu sou espírita, se me cheguei a Chico Xavier, tornei-me espírita, até nos centros espíritas que me convidam, federações locais, onde eu vou fazer palestras sobre Chico Xavier,
fácil entender os motivos, rapidamente eu explico, né? Eu sempre costumo dizer o seguinte, é muito comum essa pergunta, escuta, mas você fez entrevista com o Chico Xavier porque você era espírita? Primeira resposta, porque eu era repórter, e porque eu sou repórter. E continua repórter. Agora, e continuo repórter. Então, o repórter pode realmente até estabelecer amizade, mas saber, é muito difícil, mas sabendo os seus limites, né? Do amigo e do profissional. Eu criei grandes amizades, inclusive no mundo político, e nunca me envolvi nos problemas políticos, ideológicos ou religiosos, quem quer que seja. Eu cumpri a obrigação minha de divulgar os fatos e ligados a essa e aquela pessoa, enfim. Que a gente consegue, é amigo, mas respeita os limites, né? E como amigo de muitos políticos, inclusive, se eu fosse repórter hoje, eu teria que lutar muito para manter essa dignidade e esse respeito. Por quê? Porque são muitos os segredos que a gente vê e conhece por aí, e alguns de 30, 40 anos passados que se revelam agora nas crises políticas que nós estamos vendo. Que né? nós Quem sabe um dia vivendo. vai ainda ter uma oportunidade de contar um pouco dessa história, né? Bom, vamos continuar então um pouquinho na amizade, né? Que a gente pode falar mais. A do Chico Xavier foi uma amizade que te marcou muito. Essa entrevista Pinga Fogo é famosíssima, né? Exato. E muito importante. A primeira... Então, veja bem, a primeira grande entrevista minha com o Chico eu fiz no dia 2 de maio de 1968. 68. Foi um verdadeiro desafio. Na Comunhão Espírita Cristã, era o centro que ele havia fundado e presidia lá em Uberaba. E o Chico tinha tido um dissabor, uma tristeza muito grande com uma reportagem da maior dupla de repórteres que nós tivemos no Brasil, chamado Jean Manzon e Davi Nasser. Aliás, Davi Nasser e Jean Manzon, da revista O Cruzeiro. Eles fizeram com o Chico uma entrevista em 1964, publicada numa edição do mês de agosto de 44, intitulada Detetive do Além. E essa reportagem resultou num escândalo muito grande, principalmente pelas fotos. As fotos eram muito polêmicas. Exato, sempre. as fotos muito desagradáveis que entristeceram muito o Chico. Em consequência daquela reportagem, Chico Xavier se afastou totalmente da chamada grande imprensa. E depois de muitos anos, dentro do meu estilo de repórter, de querer trazer as coisas difíceis, de enfrentar os desafios, eu durante vários meses, eu fui articulando contatos, até que um dia, no dia 2 de maio de 1968, eu cheguei a Uberaba a convite do Chico para conversar com ele com observação, sem câmeras e microfones. Nasceu a primeira grande reportagem com o Chico, que 3 anos depois eu o levei para esse programa histórico chamado Pinga Fogo. Não sou eu quem o diz. Todos os grandes líderes espíritas, a partir de Divaldo Pereira Franco, que muitos espíritas e não espíritas, os espíritas conhecem, mas alguns não espíritas também, Divaldo Pereira Franco que disse, o Pinga Fogo foi o divisor na história do espiritismo. O espiritismo no Brasil é antes e depois do Pinga Fogo, um programa histórico vivido no dia 28 de julho de 1971. Que ele se entregou, 44 anos depois, nós estamos aí falando do dele Pinga até Fogo. hoje. Foi publicado em vários livros e jornais no exterior. Foi base de filme. E em 2010, o Daniel Filho me procurou, e a produtora do nosso DVD sobre o Pinga Fogo, pediu uma cópia do material, nós cedemos, e até hoje Daniel Filho diz a todo mundo, o filme, Chico Xavier, o filme, eu tive, o fio condutor foi o Pinga Fogo com Chico Xavier. Tanto que quem assistiu o filme de 2 horas e pouco, vai ver que no tempo quase inteirinho a reprodução do Pinga Fogo, até o nosso logotipo. Então, a história da amizade. Criou-se entre eu e Chico Xavier uma amizade assim, absolutamente profunda, uma amizade muito grande, tornamos-nos amigos e até confidentes. E eu nunca fui, como diz aquela história do sapateiro que não deve ir além das sandálias, eu nunca fui além das sandálias. Respeitei o Chico, divulguei como ninguém, ganhei um título que eu gosto muito, muita gente em várias publicações diz que Saulo Gomes, o repórter de Chico Xavier, eu até fico feliz, né, do Instituto porque também. Nós só divulgamos coisas sérias e importantes. Um dos homens mais importantes da história do Brasil. E que há 3 anos passados, o SBT me convidou,
eu fui defendê-lo num concurso chamado Maior Brasileiro de Todos os Tempos. E o Chico Xavier tornou-se o maior brasileiro de todos os tempos, tendo personagens como Fernando Henrique Cardoso, Lula, Pelé, Ayrton Senna, Irmã Dulce da Bahia, enfim, outras grandes personalidades disputando com Getúlio Vargas, Princesa Isabel, etc. E esses 12 grandes brasileiros, no dia 3 de outubro de 2010, o mundo inteiro viu, de 2010, o Brasil, desculpa, de 2012, o Brasil inteiro ouviu o nome de Chico Xavier anunciado como o maior brasileiro de todos os tempos. Isso produto da amizade e do repórter. Mas eu sempre mantive os anos todos de amizade com o Chico, amigo, amigo, repórter, repórter. Mas tem uma coisa que tem em comum, né? Que grandes entrevistas começaram numa relação de confiança que foi sendo construída. Isso é muito importante. Não é? Muito de paciência. importante. Eu estou aqui pegando todas as dicas, ó, de paciência e de confiança. Quem recorrer à história vai ver que o grande crime de 23 de junho de 96, na Casa da Guaxuma, lá, PC Farias e Suzana Marculino mortas, 3 anos depois, só 3 anos depois, houve a reconstituição na Casa da Guaxuma. Consegui, graças às amizades minhas em Alagoas, eu consegui furar um bloqueio até da imprensa internacional, e só a TV Record, de onde eu era contratado, tem em seus arquivos a reconstituição gravada em vídeo. Porque a gente falou muito de política, mas como repórter você entrou em muitos casos que eram insolúveis, né? Que não tinham solução e acabou aí descobrindo... E foi esta gravação que deu às autoridades judiciárias de Alagoas a oportunidade de saber quem eram os verdadeiros, os policiais da segurança pessoal de PC Farias que o mataram e mataram a sua noiva, sua namorada. Entretanto, o poder político, através de seu irmão, prevaleceu. Não cabe a mim discutir, no fim... O motivo? O nada aconteceu, mas os verdadeiros criminosos foram apontados no trabalho de um repórter brasileiro. E aí esses casos, como o bandido da luz vermelha... Eu tive o privilégio, foi o grande furo nosso associado. Ele foi que é tanto furo, ele né? Ele foi preso assim... em Curitiba. Eu tinha um ambiente muito grande com o chefe de polícia da época, na reportagem que eu havia feito naquela época, e acompanhei a sua prisão de Curitiba. E aqui em São Paulo, nós da associada, só com os 4 policiais que escoltaram Luz Vermelha, chegamos aqui às 2 da manhã, levei Luz Vermelha para a redação dos Diários Associados, as fotos estão aí na história mostrando, para ele, dentro da redação, concluir uma entrevista conosco, e às 4 da manhã, o grande furo nosso, com toda a imprensa do país inteiro no DEIC, aguardando nós chegarmos com Luz Vermelha. Aí teve a do Maníaco do Parque também. Também foi no programa, foi a maior audiência do programa do Ratinho. Até hoje e a da maior Record. audiência. Deu a maior audiência em cima da novela da Globo naquela época, e coube a nós, coube a um repórter, que aqui está seu amigo, identificar quem era o Maníaco do Parque. Que era um mistério. Foi um grande furo no programa do Ratinho, e essa gravação está no meu site. E depois levar os pais, né? Exatamente. Para encontrar com ele. Olha, Viviane, isso é que falta às vezes a alguns colegas, coisas que a gente não aprende na escola. Eu costumo parodiar os versos e os professores de comunicação não gostam muito. Eu costumo dizer o que dizia o Noel Rosa na música, né? Samba não se aprende na escola. Jornalismo nem sempre se aprende na escola. É importante o diplominha, mas o dia a dia é muito importante. Saber driblar dificuldades, etc. Né? Para chegar ao Maníaco do Parque, como eu cheguei, eu usei um expediente simples que a polícia de São Paulo esqueceu de usar. Quando um bandido está foragido, encurralado e fugindo de todo jeito, não adianta levar a mãe, namorada, irmã, esposa, nenhuma dessas comove o bandido. Agora, se disser, sua mãe está aqui comigo, ele apresenta. Foi o que eu fiz. Desci na fronteira do Paraguai e Amambai, onde ele estava escondido com a mãe dele. Aí ele foi embora para o Rio Grande do Sul, mas sabendo do seu destino. E o que aconteceu depois foi eu provocar no DEIC o reencontro dele com a mãe depois dele preso. A história é longa, não dá para contar detalhes. Teve aquele outro crime famoso também, perdão, da Aida Cury. Aida Cury, 1952. Foi um dos primeiros. Foi né? no edifício Rio Nobre, do Rio de Janeiro, na Avenida Atlântica.
e o julgamento só ocorreu por volta de 1958. E coube a mim levar a testemunha-chave ao tribunal e guardo bem o nome. Quem recorrer à história vai encontrar. A testemunha-chave, no caso aí da Cury, era uma moça chamada Ana Lúcia Mazzi Riso. Eu gravei o depoimento dessa moça, guardei durante 6 meses. Na véspera do depoimento, eu botei o depoimento dela no ar. Isso ajudou a dar 46 anos e meio de condenação para o Ronaldo de Castro, que era um moço rico, filho de um cidadão muito rico, diretor da Assembleia Legislativa do Espírito Santo e exportador de café. Portanto, o Ronaldo, que fazia parte da Juventude Transviada, na rua Miguel de Lemos, onde ocorreu, proximidade de onde ocorreu esse crime no Rio de Janeiro, eu conheci bem e tem um trabalho muito grande que vai ser transformado em livro, contando a verdadeira história da Juventude Transviada do Rio de Janeiro, tendo como principal assunto a morte de Aida Cury. São quantos livros já, Saulo? Eu tenho de livros, tem apenas 6 no momento, né? O Último Voo foi o primeiro lançado em 96. O Último Voo foi o O do Último Mamonas. Voo é onde eu mostro técnica, todos os elementos técnicos e humanos que contribuíram para a queda do avião em que morreram os Mamonas assassinos. A aeronáutica quis me processar e teve que ficar quietinha. Porque a responsabilidade foi dos operadores, dos nossos controladores de voo. Mas no meu livro eu faço a defesa dos mesmos. Eles não tinham equipamentos adequados, os equipamentos novos eles não tinham aprendido a operar, e eu provei e mostrei no meu livro Último Voo, que até alguns momentos de entendimento de um controlador de voo, isso naquele ano de 96, como qualquer tripulação estrangeira, eles não conseguiam se entender no inglês, porque não sabiam falar inglês suficiente. Não conseguiam se comunicar. E eu provo isso no nosso livro, mostrando que em algumas situações de emergência mandava buscar correndo aí no aeroporto alguém que falava inglês para poder se entender com uma tripulação estrangeira de dificuldade. Custou a vida, né? Muitas vidas. A aeronáutica tentou me desmentir, mas depois ficou provado. Ainda recentemente, no episódio, se não me engano, o voo 42, acho que é o 412, o avião da TAM que caiu aqui em São Paulo, com a morte de 199 pessoas, eu ouvi o comandante da aeronáutica dizendo que uma das coisas que a aeronáutica estava fazendo através do CENIPA era dar um intensivo curso de inglês aos seus controladores de voo. Então, só muitos anos depois, passaram o recibo naquilo que eu denunciei no livro. Esse foi o primeiro. Depois veio Quem Matou Che Guevara, é o único livro que tem o depoimento de quem fuzilou Che Guevara, porque o meu parceiro no livro, chamado Gary Prado Salmão, general do Exército Boliviano, quando capitão, foi o homem que prendeu Che Guevara. E o pré-lançamento do Quem Matou Che Guevara foi aqui na Assembleia Legislativa, no dia 3 ou 4 de setembro de 2002. Eu lembro que no dia seguinte eu estava lá no Morumbi, na livraria Siciliano, lançando o livro. O pré-lançamento foi aqui. E o general Gary Prado era embaixador da Bolívia no México, e a nosso convite veio ao Brasil, veio a esta casa, onde concedeu entrevista coletiva. Está aí nos arquivos da Assembleia. Vamos falar dos próximos no próximo bloco? Dos próximos livros? Daqui a pouquinho a gente volta, então, com mais memórias. Não sai daí, até já. De volta com Memórias do Poder Legislativo, que hoje entrevista um dos maiores jornalistas do Brasil, Saulo Gomes. Teve uma participação aqui na Assembleia Legislativa, participação em Brasília, enfim, ele vivenciou, né, de pertinho e flagrou com esses olhos de repórter os maiores acontecimentos históricos do país. Bom, a gente estava falando dos livros, né? O papo tá bom, o tempo tá acabando, mas são... Nós seguimos aí mais adiante, depois de lançar, nós lançamos, como disse, Che. em 2002, Quem Matou Che Guevara. Em 2004, esse livro foi lançado na Itália, seguindo rigorosamente, até a diagramação foi feita no Brasil. O livro obedeceu o modelo brasileiro, em italiano. É um livro também muito vendido lá, o difícil é receber os direitos autorais. Vai ser outra história. E, na sequência, nós lançamos depois, em 2006, o DVD com Pinga Fogo com Chico Xavier. Em 2008, eu lancei a primeira entrevista de 68. Depois, em 2010, já como parte das festividades do centenário de Chico Xavier, no dia do lançamento do filme Chico Xavier, o filme,
cuja base central, como disse, é o Pinga Fogo, nós lançamos o livro Pinga Fogo com Chico Xavier. Em 2011, eu lancei As Mães de Chico Xavier. É uma história dramática. Eu fui convidado para escrever sobre os bastidores do filme As Mães de Chico Xavier. O filme é baseado em histórias reais de mães que, de forma trágica, perderam seus filhos. Para o livro, eu entrevistei... No cinema tem só 3 depoimentos. Para o livro, eu entrevistei 7 mães que foram a Uberaba em busca de um conforto com o desaparecimento de seus filhos. E receber de Chico Xavier aquelas mensagens. Quando comecei a trabalhar no livro, eu percebi que nós estávamos muito falando de dor. Então, com a autorização da editora, dos interessados, além dos bastidores do filme, eu escolhi 4 grandes temas que falam de perdas irreparáveis: a morte, o suicídio, a droga e o aborto. Então, isso fazem parte do livro, é um livro de conforto, também muito vendido, e é um livro muito necessário a tantas e tantas pessoas que sofrem com as perdas irreparáveis por aí, né? Agora, Saulo, uma coisa que me deixa muito curiosa. Teve uma entrevista, um furo, né? Mais um desses históricos, com o filho do Getúlio Vargas, que fez uma confissão importantíssima para a história sobre a carta de suicídio que o Getúlio teria deixado. Exato. Como é que você conseguiu essa? Olha, isso aí é o seguinte, justamente o deputado Tonico Ramos era o presidente da Assembleia Legislativa e da Constituinte 89. E, na sequência, naquele período, ele foi presidente da União Parlamentar Interestadual. E aí, quando o deputado me convidou, e nós, com um grupo de colegas, criamos uma revista, que depois virou a revista, chamada Momento Legislativo, onde nós divulgávamos todo o trabalho dos 1000 e poucos deputados estaduais. Hoje é o NALI, me parece. Eu acho que a UPI não existe mais, hoje é uma outra instituição, que também congrega os deputados estaduais. Então, quando o deputado nos convidou, nós saímos pelo Brasil afora. E foram dezenas e dezenas de depoimentos que nós conseguimos colher. E um deles foi exatamente na estância Cerrito, que é a fazenda a 120 quilômetros de Itaqui, a 120 quilômetros da divisa da Argentina, quando muita gente não acreditava, mas esses deputados da UPI, o deputado Tonico Ramos acreditou, nos deram os meios que eu pedi, fui ao Rio Grande do Sul e fui entrevistar o doutor Maneco Vargas. Ficamos 4 dias lá com ele. E, em determinado momento, eu faço uma pergunta, ele disse: doutor Maneco, Manuel Vargas, e Maneco era o apelido que ele gostava de ser chamado. Era o filho caçula do Juscelino, era engenheiro agrônomo formado aqui na Exalc, aqui em Piracicaba. Aí, em determinado momento, eu digo: doutor Manuel Vargas, um dia a sua irmã, Alzirinha, quem conhece a história de Getúlio, vai saber que a Alzira Vargas, do Amaral Peixoto, foi a sua grande cabeça, a sua grande confidente, mais do que a própria Quase esposa, que uma mentora. Darcy Vargas, exato. Aí eu mais do que a própria esposa de Getúlio. Do Getúlio. E eu disse a ele: sua irmã um dia me confidenciou, mas não gravou essa história, de que a carta do testamento não era verdadeira. Ele aí, surpreso com a pergunta, titubeou um pouco e disse: realmente, o que houve é o seguinte, o Maciel, que era um jornalista muito amigo do meu pai, o acompanhou desde 1930, ele pegou todos aqueles pensamentos do sofrimento, da luta política do meu pai e sugeriu à família juntar todas aquelas falas. Os textos são todos do Getúlio, mas em frases soltas, etc. E sugeriu fazer um documento político, que passou a ser a Carta Testamento. Então, a resposta objetiva foi essa. Não houve a Carta Testamento. Não existia a carta. Entendeu? Mas isso é um assunto polêmico, vai dar muita briga. Mas está nos arquivos da ex-União Parlamentar Interestadual. Sei que o deputado Tonico Ramos, o deputado Falsetti, que aqui Tonka Falsetti, que aqui está, os demais companheiros de diretoria já estão trabalhando no sentido de trazer todo esse material aqui para a Assembleia Legislativa, porque esse trabalho eu gravei em 93, 94, para a UPI, e está aqui, está sob a guarda do Museu de Imagem e Som. Mas está vindo para a Assembleia e eu espero que os deputados me dêem a oportunidade de vir aqui
apresentar um pouco desse trabalho. Eu já abri mão dos direitos sobre esse trabalho para a própria instituição, para a Associação dos Deputados Estaduais, dos ex-deputados estaduais de São Paulo. Já assinei um documento abrindo mão dos direitos sobre qualquer direito que eu pudesse ter de imagem, etc., nesse trabalho. Mas é muito interessante. Tem esse depoimento do filho de Getúlio, como tem o general Juraci Magalhães confessando que os 18 do Forte nunca não foram 18, foram 14. Como tem Raquel de Queiroz contando segredos das suas muitas prisões, desde 1932, quando era comunista e vinha de navio para o Rio de Janeiro participar de reuniões do Partido Comunista no Rio de Janeiro. Enfim, nós temos grandes e grandes revelações. Estamos publicando uma carta de Carlos Lacerda no dia 5, se não me engano, dia 5 de abril de 64, ameaçando o governo, dizendo, endereçado a um general presidente, dizendo: escolhemos Vossa Excelência para ser um democrata, não um ditador do Brasil. Mais ou menos é esse o texto. Essa carta é uma bomba, nos foi confiada pelo general Juraci Magalhães e é um depoimento histórico, porque na revista nossa da União Parlamentar Interestadual, o Momento Legislativo, nós publicamos uma síntese desse depoimento com o título Último Tenente. Ele era o último tenente do movimento tenentista de 22. Então, tem coisas verdadeiramente preciosas para a história política do Brasil. Nesse acervo que a gente vai exibir aqui, se Deus quiser. Mais importante do que conseguir a entrevista e publicar é ver a repercussão que ela causa? Exato. E saber que isso é um documento histórico que o Brasil precisa conhecer. Ainda bem que esses dirigentes hoje da Associação dos Ex-Parlamentares aqui de São Paulo, em boa hora estão trazendo para a Assembleia e tive a grata satisfação de saber que vão transformar esses depoimentos numa série de reportagens pela TV Assembleia. Fico muito feliz de saber que um trabalho de tantos anos passados realizado também vai trazer bons frutos para a história política do Brasil. Veja bem, Viviane, trabalho isento, foram entrevistados Francisco Julião, o criador das ligas camponesas do Brasil, lá em Pernambuco e Paraíba, e entrevistaram o general Juraci Magalhães, Barbosa Lima Sobrinho. Tem coisas fantásticas nesses depoimentos. Não, sensacional esse acervo. Deve ser incrível mesmo. Teve alguma entrevista impossível? Assim, uma que tentou e uma que ficou esse gostinho de continuar tentando? Sempre tem. Que ainda está na cabeça do repórter, ó, para tentar? Eu acredito que eu ainda vá conseguir. O episódio PC Farias não saiu da minha cabeça. Ainda está a entrevista mal impossível está para acontecer. Eu acho que se acontecer, nós mudamos a história do resultado do júri de Maceió recentemente. Ainda tem muita dúvida sobre a motivação. Claro. O povo precisa saber que PC Farias, inclusive, tinha um envolvimento sério com 3 elementos de uma máfia italiana. Só uma dica. Um desses 3 foi morto aqui em Moema, no seu apartamento, da mesma forma como foi morto lá o PC Farias, e passou a história como um suicídio. Era um elemento de 3 integrantes de uma máfia, um grupo de uma máfia italiana que estava ligado a PC Farias, ou PC Farias ligado a eles. Essas histórias precisam ser mostradas. Eu não tive tempo e oportunidade de mostrar algumas histórias verdadeiras com os riscos naturais que a profissão nos oferece. E não são poucos. Não são poucos. E hoje? Hoje a vida é dividida em Ribeirão Preto, né? Entre Ribeirão, Brasília. Na presidência da Associação Brasileira de Anistiados Políticos. Fui reeleito agora dia 31 de maio. Meu mandato vai até, pelo menos, espero chegar aos 90 anos, encerrando a carreira na associação. Falta só 2 anos e pouco. E o que a associação faz? A associação cuida de processos e levanta os elementos técnicos, levantamos a documentação nos ministérios ligados a esse assunto. Nós levantamos a vida de todos, de ex-presos políticos, ex-exilados, etc., e todos aqueles que, por motivos políticos, tiveram ceifar a sua carreira profissional, civil ou militar. Então, nós reunimos com
com muito cuidado, através de uma equipe bem estruturada na Associação Brasileira de Anistiados Políticos. Analisamos os processos. Quando dispomos de provas suficientes, levamos para a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, passa por um julgamento, muitos têm sido anistiados, são muitos os anistianos ainda, e quando anistiados, passam a receber uma parte, pelo menos, dos direitos que têm por parte dos Ministérios da Defesa, do Ministério do Planejamento, a quem cabe pagar aqueles anistiados do passado, civis ou militares. Mas, objetivamente, o nosso trabalho, sempre à luz do direito, é defender aqueles que comprovadamente foram vítimas do arbítrio no Pagaram período... um preço muito caro, né? Do movimento militar de 64. Bom, Saulo, você falou muito do espírito de repórter, né? A gente está acabando o programa, eu queria que você deixasse uma mensagem, então, para quem está escutando a gente, o que um bom repórter tem que ter? Coragem, independência, honestidade, dignidade acima de tudo, e saber que a sua vida é valiosa, mas que a notícia é muito importante. Tem que apurar direitinho, conquistar as fontes. Ter responsabilidade. Por isso eu acho que eu cito um bom exemplo. Fui processado 106 vezes a justiça brasileira me absolveu. Isto é prova de responsabilidade. Então o repórter tem que ter coragem, mas, acima de tudo, responsabilidade daquilo que está fazendo. A imprensa também sofre muitas acusações hoje em dia. A imprensa livre é essencial para uma democracia. Está faltando também. O senhor acha? Está difícil, né? Mas hoje também eu entendo a dificuldade dos colegas. Os diretores comerciais das emissoras de televisão, não gosto quando eu falo isso, mas eu digo isso de coração aberto, com muita sinceridade. Nós vivemos um período de grande ditadura de um governo. E hoje os meus colegas, em grande parte, deixam de fazer porque vivem a ditadura comercial nas suas empresas do mercado. Bom, é isso. Então, o privilégio foi meu, né, de ter te entrevistado. Obrigada por dividir tanta história com a gente. Obrigado. Volte sempre para visitar essa casa e a gente aqui na TV. Eu que agradeço aos deputados que me permitiram usar esse espaço, agradeço a direção da casa e a essa histórica Assembleia Legislativa, onde Jânio Quadros deixou passagens magníficas por aqui. Isso é interessante ver os arquivos. Um dia me contaram que aqui Jânio Quadros teve problemas sérios quando envolveu os problemas dele, pessoais, com o seu pai e a dignidade com que ele soube agir o pouco tempo que aqui esteve. A Assembleia Legislativa de São Paulo realmente tem muita história que você precisa e deve conhecer. E sei que esse projeto de hoje vai render muitos frutos para que paulistas e paulistanos e brasileiros conheçam a história gloriosa da nossa Assembleia. Tomara, muito obrigada. E é isso, Memórias do Poder Legislativo fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Até a próxima.